Falar um pouquinho sobre a situação do Brasil, que todo mundo está vivendo hoje. Não tem como, se a gente não vê o passado, nem o presente, e se a gente não vê a parte espiritual desse Brasil. Então agora, eu quero conversar com vocês sobre a missão do nosso país. Então, voltando um pouquinho lá na história, há 200 anos atrás, Dom Pedro I, ele foi o cara que fez o Brasil alcançar a independência aqui nas margens do Rio Ipiranga, em São Paulo. Teve guerra, o pau quebrou com Portugal e nós alcançamos isso. O Brasil, ele é o coração do mundo e é a pátria do Evangelho. E o que significa isso? Isso é um livro escrito por Chico Xavier, psicografado pelo espírito de Humberto de Campos. O que significa que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Pátria significa terra paterna. Então é a terra do Evangelho, o Brasil. Existe um cara que vocês conhecem bem, chamado Jesus. E Jesus, há 2018 anos atrás, que veio aqui, esse cara, ele é o governador da terra. Ele é o dono, quem governa, é o CEO da terra, da onde quer que ele esteja. Há mais ou menos 15 bilhões de anos. E esse cara, ele delegou uma tarefa para um anjo, chamado Anjo Ismael, que é o anjo que governa espiritualmente o Brasil. Só que o anjo, ele governa o Brasil há 600 anos. E Jesus governa o planeta há 15 anos, há 15 bilhões de anos. Então, quando o anjo recebeu essa tarefa de Jesus, como que ele ficou? Desesperado. O anjo não aguenta, chora. Constantemente o anjo fazia reuniões com Jesus para saber o que ele queria fazer aqui nessa terra de ninguém naquela época. E Jesus falou assim para ele: não se preocupe, porque lá naquela terra estará o meu coração. Eu quero que você traga para essa terra todos os povos mais trabalhadores e simples da Europa. Trouxe Portugal. Eu quero que você traga a mãe África. Trouxe os escravos, os navios. Só que eu também quero que você deixe o povo simples de lá, que eram os índios. E para completar, eu quero, anjo, que você vá na região mais sombria da terra e que você traga todos os espíritos que faliram na Inquisição, nas cruzadas, todos os espíritos mais trevosos que você encontrar, traz pro Brasil. Todos. Vocês imaginem a cara do anjo receber essa informação. E aí o anjo pega a sua bandeira, Deus, Cristo e caridade, e traz uma turba de espíritos para o Brasil.
Porque o Brasil era o único lugar que eles poderiam regenerar o coração deles. Porque eles precisavam de um lugar novo para recomeçar a história deles. E o Brasil era esse lugar. Então, pessoal, quando a gente fala da missão do Brasil, é duas coisas. Primeiro, que é uma missão espiritual. O Brasil é um hospital e o Brasil é uma escola. Escola para todos nós e um hospital para curar o coração das pessoas mais endurecidas que a gente não faz nem ideia que existe. Aí, Jesus estava jantando, e aí os apóstolos dele marcaram uma reunião com os doutores da lei. E aí quando chegou lá os doutores da lei, Jesus estava jantando com a sua galera, só que quem que era essa galera que Jesus andava? Garotas de programa, membros do mensalão, desviadores de merenda escolar, assassinos, corruptos, estupradores. Essa era a galera que Jesus andava. Vocês acreditam nisso? Vocês imaginam isso? Não? É verdade, é verdade. Colocando em termos atuais, a galera daquela época, é isso que eu estou falando agora. Jesus, se ele encarnasse hoje, ele ia andar com essa turma. Porque Jesus, ele veio para os doentes e não para os sãos. Quem está curado não precisa. Ele veio para os doentes. E aí, tem mais, eu vou explicar onde a gente vai chegar, calma. Aí Jesus, ele foi crucificado. Mas o que Jesus tem a ver com o Brasil? Calma. Jesus foi crucificado, certo? E aí um soldado chamado Longinos, ele falou assim: tá pouco. Tá pouco. Vamos enfiar uma lança no peito dele. De Jesus, o Cristo, o dono da terra. E enfiou uma lança no peito de Jesus. Só que é aí que a gente percebe a humildade desse espírito. Um espírito perfeito, e espíritos perfeitos não estão mais sujeitos a errar. Encarnar aqui na terra para salvar a humanidade. Um espírito daquele tamanho reencarnou e levou uma lança no coração. Muitas décadas se passaram e Jesus chegou nesse mesmo espírito, nesse Longinos, e falou: você quer redimir o seu espírito? Quero. Eu vou te receber na pátria do Evangelho, onde a dor regenera o coração. Você vai fazer de tudo para ser reconhecido, mas não vão te reconhecer. Você vai experimentar a mais terrível solidão, mas não vai viver uma noite escura sem estrelas. Porque você lembra da lança, Longinos? Lembro. Então Longinos, o cara que enfiou a lança no peito de Jesus, ele reencarna aqui no Brasil como Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. E aqui ele regenera o seu coração. Nessa encarnação.
Tem outro cara que é não muito importante, um senador romano, chamado Públio Lentulus. Esse cara, ele tinha poder para calar Pilatos. Era só ele chegar e falar assim, parou. Traz aqui, traz o Cristo aqui, acabou, chega. E acabava com a crucificação. Não fez. Reencarnou aqui depois como Padre Manuel da Nóbrega, que é o nosso Emmanuel. Então, qual que é o problema do Brasil? O problema do Brasil sou eu, você, todos nós que estamos aqui. Só faço uma pergunta. O seu lar já é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Porque se na sua casa ainda não está legal, não adianta você querer salvar o Brasil. Se não tem harmonia, se não tem alegria, não tem felicidade, não tem amor, não adianta querer vir aqui fora. Porque quem está lá em cima, que são os nossos governantes, eles são reflexo do povo. Então, enquanto você não mudar, não espera. Não espera que na próxima eleição, e a gente está falando isso exatamente um mês antes das eleições presidenciais, não espera que vai encarnar um anjo aqui, entrar na política e salvar o Brasil. Porque o Brasil não está na mão de um cara só. Isso não tem nada a ver com o que aconteceu ontem, que o candidato levou uma facada. Mas só reforço o que eu vou falar agora. Como é que está o nosso sentimento em relação a esses irmãos que estão tentando, de alguma forma, fazer, que tem uma missão muito grande de como ser presidente de um país? Imagina a missão desse espírito. Porque falar é muito fácil. Vai lá fazer. Vai lá ser presidente do Brasil. Vai lá governar o Brasil. Você vai? Não vai. Não vai. Porque tem que ter muita coragem. E a gente que não vai fazer isso, a gente tem que pelo menos, vibrar positivamente por todos eles. Porque eles são também os nossos irmãos. Por mais que a gente goste ou por mais que a gente não goste. Enquanto o nosso coração não tiver em paz, desejando prosperidade para as pessoas, a gente não vai ter um Brasil melhor. Agora, a decisão é de vocês. Vocês querem pensar no Brasil com menos de 30 anos de idade, que é o que vocês têm hoje, ou como um espírito de 5 bilhões de anos que vocês têm? Vocês querem pensar no Brasil como uma pessoa que tem a doutrina espírita como ferramenta, ou como uma pessoa que não é espírita? Você escolhe. O Brasil, ele é um hospital. E nenhuma nação conseguiu reunir tantos espíritos incríveis e extraordinários para encarnar aqui na Terra. Chico Xavier, Divaldo, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Haroldo Dutra Dias. Nenhuma nação conseguiu. Porque o nosso Brasil, ele é a pátria do Evangelho. Vocês já estão aqui, gente. Eu não sei aonde vocês estavam em outras encarnações. Não sei, não faço ideia. Só que vocês estão aqui hoje. Então aproveita, meu irmão. Aproveita que você está no lugar de regenerar seu coração. Não é um passeio.
Agora é a hora de você perdoar, de você amar, de você melhorar os defeitos, é agora. Porque eu quero dar uma dica para vocês. Só uma dica. Se você é a pessoa que não vê a hora de se ver livre do Brasil, tá só esperando fazer 18, 21 anos para sumir daqui, desaparecer daqui. Se você é a pessoa que fala mal, que não ajuda, que só critica, que só fala da situação no Brasil e não faz nada, reflita. Reflita. As suas atitudes. Porque o Brasil depende de você. E enquanto restar um aqui querendo mudar o Brasil, nós não vamos desistir do amor de Jesus. Não vamos. Porque Ele colocou o coração dele aqui. Não é em outro país. Não é nos Estados Unidos. Não é na Rússia. É no Brasil. Não é só futebol. Então, nesse momento, eu queria muito que vocês se levantassem. Pode se levantar. E em consciência ao nosso dia, em consciência a essas reflexões, eu gostaria que a gente pudesse expressar isso como uma forma mais básica. Pessoal, quiser também? Que a gente aprende desde o começo. É muito simples.
justiça clamar.